Tudo bem? Tudo jóia. O Daniel tá falando aqui, eu fui perguntar, né, se ele viria para a aula. Ele disse que não recebeu o link ainda. Aí eu mandei para ele agora, então ele deve estar acessando. Mas eu mandei para a turma. Não sei, ele disse que não recebeu. Se ele tem um e-mail da turma, e eu mandei pro Gabriel também, que é o intérprete. Sim, o Gabriel me encaminhou. Ó, o Daniel tá. Beleza. Então, vamos. Ah, Juliana, se você é o novo intérprete, né? Sim. Beleza. Boa noite, Na verdade, prazer, assim, Juliana. eu tô fazendo um favor pro Gabriel hoje, né? Ele comentou comigo. Não atuo no campus Nova Venécia, não. Eu sou de Linhares. Ah, de Linhares? Eu Uhum. moro aí. Sério? Moro na Lagoa do Meio. Ah, sim, conheço. Mas aí eu venho para cá durante a semana, porque aqui eu fico mais tranquilo do que em casa. Em casa tem cachorro, um monte de coisa atrapalhando. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a nossa apresentação. Tá? Só lembrando, galera, que da última aula a gente estava, né, a gente estava falando sobre a classificação climática de nós falamos sobre a classificação climática de Köppen. Köppen era um russo-alemão, um alemão-russo, na época lá no início, no final do século XIX, início do século XX, que fez uma proposta de classificação climática, né, junto com esse cara, o Geiger, e aí eles propuseram uma classificação em que eles utilizam letras maiúsculas, né, A, B, C, D e E, para caracterizar grandes climas, né? Caracterizar os climas de uma forma geral. Então, o A ele chama de macrotérmicos, são os climas quentes, né? O clima B são os climas desérticos. O clima C são os climas temperados. Os climas D são os climas frios. E os climas S são os climas polares. Então, de uma forma geral, cada letra dessa que define uma característica básica do clima, e aí, depois das letras maiúsculas, né, você tem, né, letras minúsculas, né, essas letras minúsculas, elas nos dão informações sobre a distribuição de chuvas, né? Relaciona temperatura mais alta e temperaturas mais baixas, né? Define até algumas características de vegetação, tá? Como são um número elevado são muitas letras minúsculas, eu falei para vocês que não há necessidade de decorar esse tipo de informação, tá? Mas é importante vocês saberem, né, ou pelo menos lembrarem que as letras maiúsculas, o A, B, C, D e E, se referem a características gerais dos climas. E aí ele vem seguindo das letras minúsculas, que aí, se um dia vocês tiverem alguma dificuldade, é só pesquisar no Google ou num livro de geografia que vocês vão encontrar lá os significados, tá? Então, não precisa decorar aquelas letras minúsculas, S, M, W, P, né? Mas as letras maiúsculas seria interessante que vocês guardassem ou memorizassem, né? Então, é como se você pegasse, né, o mapa, o globo terrestre, né, e você saísse numerando aqui, por exemplo, os climas quentes. Então, você teria os climas quentes, né, a letra A, né, os climas desérticos seriam aqui o B, né, os climas temperados seriam o C, os climas frios seriam o D, e os climas polares seriam o S, equatoriais, e viesse andando, caminhando
em direção aos polos. Então, D e E. Então, seria essa, né, a distribuição desses grandes climas, segundo a classificação do Köppen. E o Köppen utiliza como mecanismo de identificação dos climas de uma região os chamados climogramas. Então, os climogramas são diagramas ou gráficos nos quais você representa principalmente a distribuição de temperaturas, né, ao longo do ano e a umidade através da chamada precipitação pluviométrica. Então, através da precipitação de chuvas e as temperaturas, você conseguiria construir, né, um climograma. Então, aqui nós temos 6 climogramas relacionados, né, a tipos climáticos, né, do Nordeste, por exemplo, aqui de Campina Grande, de São Joaquim, lá em Santa Catarina, na região sul do Brasil, Ribeirão Preto, em São Paulo, interior de São Paulo, Monteiro, na Paraíba, tá? Tefé, no Amazonas, e em Petrolina, em Pernambuco. E aí, pessoal, se a gente fosse construir um climograma para cada um desses tipos climáticos, e uma das tarefas disponíveis lá para vocês executarem é essa. Deixa eu autorizar aqui. É construir um climograma de uma região qualquer. E aí você pode utilizar os dados que estão representados em cada uma dessas tabelas aí. Então, aqui, por exemplo, você tem a temperatura média mensal e aqui a precipitação pluviométrica relacionada aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, você tem, é como se você tivesse, durante ao longo de um ano todinho, desde o dia 1º de janeiro, registrado todas as temperaturas médias diárias e mensais relacionadas ao mês de janeiro, e você tivesse acompanhado, né, a distribuição de chuvas através das medições no seu pluviômetro que você tivesse instalado numa estação meteorológica, por exemplo. E a partir daí, vamos pegar, por exemplo, essa localidade São Joaquim, em Santa Catarina, vamos construir o climograma para essa localidade. Então, você tem lá, alguém, não tem que eu teria que fazer aqui, vocês vão ver, acabar vendo a mesma coisa que eu. Então, no climograma, você tem aqui, na linha horizontal, você teria a distribuição dos meses do ano. Então, você teria a distribuição dos meses do ano. Então, vamos distribuir aqui, ao longo dessa linha horizontal, os meses do ano. Então, nós teríamos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente tem aí os 12 meses do ano. Do lado de cá, a gente pode colocar, por exemplo, a precipitação pluviométrica, a quantidade de chuvas. E aí a gente pode considerar, por exemplo, 50 milímetros, 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros. Aqui eu estou chutando aleatoriamente, tá, galera? Mas mantendo uma certa, né, uma certa escala, vamos assim dizer. E na linha vertical oposta, do lado direito, nós teríamos as temperaturas médias mensais, né, em graus Celsius. Então, aqui, por exemplo, eu poderia considerar aqui, né, vamos colocar um pouco mais acima, vamos colocar começando daqui, por exemplo. Então, vamos considerar aqui 10 graus, né, vamos considerar aqui 15, vamos considerar aqui 20, 25, 30 graus, tá? E aí vamos começar a construção do nosso climograma. Vamos começar, então, pela precipitação pluviométrica. Então, a precipitação pluviométrica em São Joaquim, nos meses do mês de janeiro, foram 16,9 graus Celsius e 167 milímetros de chuva. Então, vamos lá no nosso climograma.
Então, você pega aqui, ó, no mês de janeiro, né? No mês de janeiro, foram 16,9. Se você tem o 15 aqui, né? E o 20 aqui, na metade seria 17,5. Então, um pouquinho você vai como. É como se você pegasse uma linha e fosse traçando essa linha até mais ou menos aqui 16,9, 17. Então, você considera, por exemplo, né, para o mês, né, vamos colocar aqui em outra cor, vamos colocar no mês de janeiro, então você pega aqui no mês de janeiro, 16,9 seria mais ou menos aqui. Aí depois você vê no mês de fevereiro, temperatura 17,2. Então, 17,2, fevereiro praticamente nem alterou de 16,9 para 17,2. Em março, foram 16, caiu um pouquinho. Em março, mês de março, 16, um pouquinho abaixo. Em abril, 13,3, já caiu bastante. Então, aqui é o 15, é um pouquinho mais abaixo. Depois, em maio, 11,1. Então, já chega, né, aqui abaixo em março, mês de março, 11,1. Mais ou menos aqui. Em maio, quer dizer, né? Em junho, 9,6. Então, você pega aqui 10, em junho, 9,6. Depois, em julho, 9,4. Em julho, 9,4. Em agosto, 10,4. Então, aqui já é o 10, pouquinho acima do 10 em agosto. Depois, em agosto, 10,4. Em setembro, 11,4. Então, já sobe um pouquinho. Em setembro, 11,4. Novembro, outubro, 12,9. Então, já é um pouquinho mais alto. Outubro, 12,9. Novembro, 14,5. Então, já chega quase chegando no 15 em novembro. E em dezembro, 15,9. 15,9. E aí você vem unindo esses pontos, que eu vou tremer um pouquinho aqui. E aí você tem a distribuição de chuvas, de temperaturas ao longo do ano. Você vê que não tem tanta amplitude térmica, né? Você vê que a temperatura variou ali de 9,9 até 14, ou até 17, né? 17, 18, por aí. Ou seja, não tem uma amplitude, não tem uma diferença tão grande assim de temperatura. E depois a gente monta a distribuição de chuvas. Então, novamente, a gente começa fazendo de chuva, então, vê lá, a precipitação pluviométrica. Então, a gente pega a precipitação pluviométrica de São Joaquim, Santa Catarina, milímetros. Então, você tem lá, né, se eu não me engano, 167. Então, você tem aqui 167, 150, na metade aqui seria 175, mais ou menos aqui você teria, aqui vai ser difícil fazer uma linha reta, né? 167. Depois em fevereiro, 161. Um pouquinho mais abaixo. 161. Depois, 132. 100, 125 aqui, 132 mais ou menos aqui, né? Depois em abril, 105, pouquinho acima dos 5. Em maio, 111.
Em junho, 120. 120, um pouquinho mais acima. Depois aí, em julho, 139. Em julho, ô Cacilda. Oh, meu Deus do céu. 139. Depois, 170 em agosto. Aí já subiu bastante aqui, né? 170. Depois, 169, praticamente a mesma coisa aqui em setembro. Em outubro, 169, 169 também. Então, aqui, outubro. Depois, novembro, 134. Baixou um pouquinho aqui. Depois, em dezembro, 130. Mais ou menos aqui. Então, aqui você tem as barras que correspondem à precipitação pluviométrica de cada mês. E aí, o que a gente pode perceber, pessoal? Nenhum dos meses do ano, lá nessa localidade, em Santa Catarina, não teve nenhum mês que ficou sem chuva. Choveram todos os meses do ano. Então, você tem as chuvas concentradas, né, bem distribuídas ao longo do ano. Então, eles não têm período de seca, por isso que a agricultura no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, nessas regiões aí, né, apesar das temperaturas baixas no inverno, a temperatura média 9 graus, né, e as temperaturas máximas na faixa temperatura média, né, mensal, variando entre 9 e 17 graus, mas não tem estação seca, tem uma chuva bem distribuída ao longo do ano. Tá? Então, essa é uma característica típica de clima subtropical. Tá? Então, era essa o climograma que vocês tinham que fazer a partir daqueles dados dados. Tá? Se vocês quiserem, no final da aula, a gente faz mais um. Mas vamos dar continuidade à aula. Tá? Uma outra característica, agora vamos falar sobre os climas do Brasil, né? Eu falei uma frase para vocês na aula passada, que é, né, a vegetação é o espelho do clima. Né? Por que eu falei isso? Porque o clima é o agente identificador, né, do clima de uma região. A vegetação, ela se transforma no meio da gente avaliar, né, quais são as características climáticas daquela região só pela visualização da vegetação. Então, se pegassem você, vendassem seus olhos, né, e levassem vocês lá para o interior da Paraíba, interior do Ceará, e te soltasse lá e abrisse, né, tirasse a venda dos seus olhos, só pela vegetação que você iria ver, de caatinga, de cacto, de mandacaru, de xique-xique, você já poderia fazer algumas inferências sobre o clima daquela região. Ou seja, você já poderia dizer que as chuvas não são constantes, você tem carência de chuvas, né? Provavelmente isso também indicaria temperaturas elevadas, porque a vegetação não é uma vegetação com folhas largas e grandes, né? E depois, se pegassem os seus olhos, vendassem você novamente, te levasse, né, para o meio da floresta amazônica e tirasse sua venda, pela vegetação você poderia tirar algumas informações sobre o clima da região. Então, você poderia dizer que chove bastante, porque é muita vegetação, as flores são largas e grandes para permitir processos de evapotranspiração, né? Então, pessoal, a vegetação é como a gente percebe o clima da região.
mesmo que você não tenha dados, que você não tenha feito climograma, que você não tenha uma estação meteorológica, você, a partir da vegetação, você pode fazer várias inferências com relação ao clima de uma região só pela vegetação daquele lugar. A não ser que você tenha toda a área já coberta por atividades agrícolas, né? Mas se você tiver um restinho de uma mata original, você consegue obter informações sobre o clima só percebendo a vegetação. Então, uma das coisas que caracteriza o Brasil, né, que a gente chama de domínios climáticos, é que o Brasil ele tem uma grande diversidade climática. Tá? Então, é claro que a gente teria uma grande diversidade climática, porque nós temos, né, uma população, nós temos uma área, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Nós somos o quinto ou quarto país do mundo em extensão, só perdemos lá para a Rússia, para o Canadá, para a China, e só perdemos para os Estados Unidos em terra contínua, em terra total, porque eles têm o Havaí, têm o Alasca, mas em terra contínua nós somos maiores, inclusive, do que os Estados Unidos. Então, nós somos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É claro que a maioria do território está concentrada aqui, né? Você pega a linha do Equador mais ou menos aqui, e o Trópico Capricórnio mais ou menos aqui. Então, você pega que a maioria dos climas brasileiros estão na chamada zona tropical, ou zona tórrida, ou zona quente, né? E parte do território nas áreas um pouco mais temperadas, que a gente chama de subtropical. E nas áreas próximas ao Equador, o clima equatorial. Então, uma característica básica é que predominam climas que se caracterizam por temperaturas elevadas. Tá? Então, os fatores que a nossa diversidade climática se deve, primeiro, à nossa grande extensão territorial, a fisionomia geográfica. Isso aqui significa o quê? Que nós temos determinadas barreiras, né, geográficas, como montanhas, né, ou cadeias de serras, que influenciam direta e indiretamente nos climas de alguns lugares. Né? Então, o relevo tem uma importância fundamental, e a própria movimentação, a dinâmica das massas de ar, que vão influenciar nas temperaturas e na pluviosidade. Tá? Então, o território brasileiro se caracteriza por uma grande diversidade climática em função desses fatores. Nós somos muito extensos, nós temos relevos com características diferenciadas, e as massas de ar têm uma atuação muito grande aqui no Brasil, que faz com que a gente tenha essas características. Então, a gente tem aí o primeiro deles, que a gente chama de domínio equatorial, tá? Que corresponde a esse vermelho. Então, aqui você tem a área de clima equatorial. Nessa área de clima equatorial, né, que corresponde à maior parte da região norte, ou quase toda a região norte, parte do centro-oeste, são climas quentes e úmidos a subúmidos, que são controladas pela chamada zona de convergência intertropical e pela convergência dos ventos alísios. Então, você tem os alísios de Nordeste que atuam aqui nessa região, tá? É uma área que sofre influência de duas massas de ar importantes, que é a massa equatorial continental, que é aquela massa de ar que se forma em cima da própria floresta amazônica, e a massa equatorial marítima, que se forma em cima do oceano. Tá? Então, ambas essas massas de ar atuam nessa região, né? Fazendo com que seja caracterizada principalmente pela grande pluviosidade. Tá? Então, a massa equatorial continental, ela é quente e instável, e ela é mais predominante aqui na chamada Amazônia Ocidental, mais a oeste, né? E enquanto a massa equatorial marítima, ela influencia o chamado médio e baixo Amazonas. Então, o Rio Amazonas passa mais ou menos aqui, então seria a região do médio e do baixo Rio Amazonas nessa região. Tá? Então, esse é o chamado domínio equatorial. Quando a gente fala em domínios morfoclimáticos, vocês vão ver muito isso em geografia, né? Os domínios morfoclimáticos se referem principalmente quando você associa o clima
a vegetação e as formas de relevo. Então, essa região também é considerada como chamado domínio da Amazônia, domínio amazônico, onde você tem como características comuns o clima equatorial, a floresta equatorial e a região onde predomina uma grande planície, que é a planície amazônica. Tá? Depois dessa, nós temos o domínio tropical. Então, o domínio tropical, a principal característica dele é que tem uma estação um pouco mais seca, uma estação mais chuvosa, que é o que diferencia, basicamente, do equatorial, que chove o ano todo. Então, você tem que a temperatura média anual é superior a 18 graus Celsius, você tem uma alternância entre estação seca e chuvosa, geralmente a estação seca, né, corresponde ao inverno, enquanto que a estação chuvosa geralmente associada ao verão. Então, no meio do ano é mais seco, né? E no início, no final e no início do ano, ele é mais chuvoso. A estação seca predomina de abril a setembro e a chuvosa de outubro a março. É uma dinâmica também controlada para a zona de convergência intertropical, pelas massas de ar equatorial continental e tropical marítimo. Então, lembrando lá do mapinha do Brasil, né? Então, mais ou menos aqui, esse tipo climático pega essa parte aqui. Então, você tem a massa equatorial continental e a massa tropical marítima, que atuam, né, nesse tipo climático dessa região. A máxima quantidade de chuvas no litoral leste do Nordeste ocorre especialmente na parte mais ao sul e ocorre nos meses de março e julho. Depois a gente tem o domínio do semiárido. Então, o domínio do semiárido, onde você tem a famosa caatinga, né, que se caracteriza principalmente pelas cactáceas, né, xique-xique, mandacaru, e pela vegetação que ela é caducifólia, né? É uma vegetação caducifólia. O que significa caducifólia? Caduco. Vive caindo à toa, cai à toa, né? E folhas, vem de folhas. Então, as folhas caem durante os períodos mais secos. Então, geralmente, você, quando vai num período muito seco, ela está totalmente, né, seca, com os galhos secos, mas é só dar uma chuva que ela fica verdinha do dia para o outro. Tá? Então, as folhas caem para a planta entrar numa espécie de dormência, para ela suportar os meses, né, de ausência de chuva. A precipitação anual ela é inferior a 600 milímetros de chuva, em alguns locais não chega nem a 400 milímetros, né, originando áreas semiáridas. Não imagine também que o Nordeste todo é semiárido. Existem transições e áreas com clima mais úmido. As características climáticas do semiárido são retratadas pela vegetação xerófila, né? Xerófila, a vegetação adaptada a ambientes secos, né, desérticos. No escoamento hidrográfico intermitente, isso quer dizer que os rios, a água durante o período chuvoso, terminou a chuva, eles secam. Então, muitos lugares, quando você viaja pelo Nordeste no período da seca, você passa sob pontes que não tem nada embaixo, né? Você só vê aquela areia branca, aquilo ali é um rio, quando chove, ele fica cheio, mas durante parte do ano fica completamente seco. São rios temporários, rios intermitentes. Os solos são pedregosos e apresentam formas de relevo como inselbergs, né? Os inselbergs são formas de relevo, né, geralmente, né, como se fossem icebergs de pedra, né, que seriam aqueles relevos ali da região de Quixadá, quem conhece o Ceará, Quixadá, Quixeramobim, que tem um relevo que se caracteriza pela presença de inselbergs. Depois você tem, ainda falando do semiárido, a área de ocorrência, né, do bioma caatinga, não confundir, né, o domínio semiárido se caracteriza pela presença do bioma caatinga. O bioma é um ecossistema, né, que se caracteriza por determinadas características. Então, as chuvas são irregularmente distribuídas, então você tem uma distribuição irregular, né, e quando ela vem muita, então elas são torrenciais, isso acaba sendo prejudicial, porque favorece processos erosivos. O déficit hídrico, ou seja,
a diferença entre o volume de água que cai e o volume de água que evapora, que faz por evapotranspiração, é elevado, ou seja, evapora mais do que precipita. Tá? Então, essa diferença aqui é o que a gente chama de déficit hídrico. Há indícios de degradação ambiental e ou desertificação. Então, algumas áreas do Nordeste estão passando por fortes processos de desertificação. O clima do domínio subtropical, mais típico das regiões ao sul do Brasil, né? As temperaturas médias anuais aqui são inferiores, são abaixo de 18 graus Celsius. A precipitação pluvial aumenta um pouco, principalmente nas encostas, né? Voltadas para o litoral, né? Que a gente chama de barlavento. Então, se você tem uma encosta, né? Voltada para o mar, e ela recebe vento aqui, essa região que recebe o vento é chamado de barlavento. Aqui está atrás é chamado de sotavento. Tá? Então, barlavento e sotavento é em direção, né, se o vento sopra aqui, é a região chamada de barlavento. A outra contrária é a sotavento. A estação mais fria corresponde ao inverno, que é influenciada pelas massas polares, que são frias e secas, que chegam até a região reforçada pelo ar polar, que também vem do Pacífico, sendo, portanto, menos úmidas e mais estáveis, né? Que é a característica que você tem, né? O pinheiro do Paraná, chamada Araucária, né? Angustifolia, que é a árvore símbolo do Paraná, inclusive protegida por legislação, você não pode cortar os pés de araucária, que representa, tem até na bandeira do estado do Paraná, eles têm muito orgulho, né, dessa vegetação, que você encontra também em alguns lugares, até aqui, né, na região né, do Espírito Santo, nas regiões mais elevadas, você encontra, inclusive, algumas áreas que ainda têm essa vegetação. Isso corresponde a um período em que o país foi mais frio, estou falando isso há coisa de 100 mil anos atrás, né, que as temperaturas foram mais baixas, né? 100 mil anos atrás, não, a última glaciação foi 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás, então o clima esfriou bastante, e isso permitiu que essa vegetação avançasse, né, para várias regiões do país, inclusive para cá, para o Espírito Santo. Quando o clima começou a esquentar, a vegetação foi morrendo em função das altas temperaturas, mas aquelas áreas mais elevadas, que ainda são frias, elas permaneceram, né, com alguns exemplares aí dessa vegetação de mata de araucária. Né? E, por último, o clima, falando ainda do clima subtropical, tá? A amplitude térmica é bem maior que no restante do país, então aqui, por causa dos invernos mais frios, você vai ter uma amplitude térmica maior, né? Então você vai ter no mês mais frio, né? Você vai ter temperaturas aí, inclusive esse ano a gente teve até neve, né? E no verão você vai ter temperaturas mais altas, né? Mais quentes. Tá? E aí, então, por isso a gente vai ter amplitudes térmicas maiores. A precipitação pluvial é superior a 1.250 milímetros e elas são bem distribuídas ao longo do ano. É claro, pessoal, que não é por toda a região sul do Brasil, não. Tá? A gente tem regiões, inclusive no sul do Brasil, que são secas, né? Essa região aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, se caracteriza por uma época mais seca, então existem, inclusive, inícios de processo de desertificação na região sul. Apesar de não existir uma estação seca definida, as máximas tendem a ocorrer nos meses de dezembro e fevereiro. A máxima pluviosidade ocorre de dezembro e fevereiro. Tá? Então, aí a gente falou de todos os tipos climáticos que tem no Brasil, segundo os métodos, né, utilizados na classificação do Köppen-Geiger. Na aula da semana que vem, a gente fala em duas outras classificações climáticas, que é a classificação de Torthwaite, né, que ela se baseia... Ela é muito parecida com a do Köppen, que ela utiliza
temperatura e umidade como fatores. E a classificação do Strahler, que é uma classificação mais moderna, porque ela é considerada mais dinâmica, porque ela leva em consideração a influência da dinâmica das massas de ar. Tá? Então, ela leva em consideração a movimentação e a influência das massas de ar nos climas das regiões. Então, a gente fala sobre essa influência na próxima aula da próxima semana, que não é dia 7, que é feriado, mas no dia 14, na nossa última aula. Então, a gente fala sobre as classificações de Thornwright e de Strahler. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Perguntas, galera? Dani, Leonardo, Vanderlei, Caleb. Ô, professor, Fala, Vanderlei. eu só queria sobre a questão aqui que a gente tem no Espírito Santo, localizado ali na região de Santa Maria, Santa Teresa. Aquele clima ali, ele é bem diferente do restante do estado, né? É um clima mais frio, a gente sente isso. É um contraste muito grande para o nosso estado, porque o nosso estado, a maior parte é quente, né? Um clima diferente. Como que originou aquele clima e ele permanece naquela situação lá? Qual a interferência da natureza? Você lembra quando a gente começou a falar sobre os fatores do clima? Sim, sim, sim. Você lembra quais foram os fatores, quando a gente começou a falar sobre os fatores do clima? Você lembra quais eram os fatores do clima? Altitude, latitude. Então, você já respondeu, já deu a resposta aí, né? Então, quando a gente fala nos elementos do clima, aí os elementos principais são temperatura, umidade, pressão atmosférica. E os fatores são aqueles que alteram os elementos. E aí, entre esses fatores, a gente tem a latitude, né, a altitude, a maritimidade, né, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas. Tá? No caso, né, se você pegar, né, o mapa do nosso estado, você vai ter uma situação mais ou menos assim. Então, você tem um estado mais ou menos assim, o Rio Doce mais ou menos aqui. E aí você tem que essa área quase toda aqui é uma grande planície. Então, você pega aqui, inclusive, a partir do 41, ali, do 47, né? São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário, pega grande parte aqui de Linhares, então você pega isso aqui, uma grande planície. E essa região aqui, você tem a região que a gente chamaria de região serrana. E aqui você teria uma região de transição, quando a altitude começa, né, a se elevar. Então, aqui você teria uma transição para a região serrana. Nessa região serrana, e ela tem alguns pontos mais elevados, principalmente na região de Santa Teresa e na região aqui de Domingos Martins, né? Acredito que as altitudes lá estejam por volta de 1.000
a 1.200, 1.400 metros de altitude, e aí existe uma regra uma regra não, né, que a gente segue mais ou menos, que a cada 200 metros de altitude você tem a queda de 1 grau Celsius. Então, vamos supor que aqui na região, ao nível do mar, ao nível médio do mar, se a temperatura tiver 28, por exemplo, se você está a 1.000 metros de altitude, se você tem a cada 200 metros 1 grau Celsius, 1.000 metros significaria 5 graus a menos. Então, na região mais alta, seria 23 graus Celsius. Se a gente está aqui hoje, chegando a temperaturas aí agora, nesse inverno um pouquinho mais rigoroso, se a gente está chegando a temperaturas de 18 graus Celsius, lá vai chegar a 13, né? E por que as temperaturas são mais baixas em função da altitude? Então, se você considerar aqui nível médio do mar, se a gente for considerar aqui a pressão atmosférica, a gente vai ver que ao nível do mar, a pressão atmosférica ela é maior. Significa dizer que o ar aqui, ele é mais, vamos dizer, ele é mais denso. Você tem as partículas que formam o ar atmosférico, elas estão mais próximas uma das outras. Né? Quais são os gases? Nitrogênio, oxigênio, gases raros, vapor d'água. Então, eles estão muito mais próximos aqui. Quando eles começam a aquecer, eles começam a se chocar. E, ao se chocar, ele vai elevar a temperatura. Se você está numa região mais elevada, o ar é menos denso. Significa dizer que as moléculas que compõem o ar, elas estão mais afastadas. Elas demoram mais a se chocar. E aí, por demorar mais a se chocar, elas também vão demorar mais a se aquecer. Consequentemente, as temperaturas são mais baixas. Segundo motivo, se você está numa região, né, mais acidentada, mais, vamos dizer, mais verticalizada, se você imagina numa região plana, os raios solares, eles atingem diretamente, igual o sol do meio-dia, né, a sensação de calor é muito maior. Se você está numa região mais inclinada, os raios solares atingem obliquamente, é como se você estivesse pegando o sol da manhã ou o sol da tarde, do final da tarde. Né? Os raios solares são mais inclinados, então, em função disso, as temperaturas aqui são menores. Então, a cada vez que você sobe no alto de uma montanha, as temperaturas vão baixar, né? Além do que, você pode ainda ter a ocorrência de nuvem, de neve, chamadas de neves eternas. Mas essas neves eternas até nas regiões tropicais. Mas isso só vai ocorrer lá na Bolívia, no Peru, nos países que têm acima de 4.000, 5.000 metros, né? Lá passam 5.000 metros de altitude. Né? Eu tive lá e não cheguei a passar não, mas tive que tomar um chazinho de coca para aguentar aquela situação. Então, é por isso que lá, o Vanderlei, por isso que lá as temperaturas são mais baixas. E olha que só são 1.000 metros, 1.000 a 1.200 metros de altitude. Né? Imagine se fossem 3.000, 4.000 metros, as temperaturas seriam ainda mais baixas ainda. A gente poderia ter até neve, né? E poderia ocorrer a estação, poderíamos ter aqui no Espírito Santo estações de inverno com esqui, a gente poderia participar, inclusive, dos jogos de inverno, né? Com uma equipe que poderia trazer algumas medalhas para o Brasil. Mas a gente não tem neve, então a gente não participa. Ou participa como convidado, mas só para passar vergonha mesmo. Respondi, Vanderlei? Tranquilo, professor. Refrescou aqui. É porque é uma coisa que desperta curiosidade, né? A gente convive aqui numa cidade próxima a outra, e aí tem essa mudança de clima, né? Se você pegar as temperaturas até de Nova Venécia e de São Mateus, tem diferenças ao longo do ano, porque São Mateus recebe muito mais umidade do oceano, então provavelmente as temperaturas sejam até menores do que aqui, que a gente já está afastado aí 60 e poucos quilômetros do litoral, então já recebe menos umidade, então talvez tenha temperaturas mais elevadas. Mas aí seriam pouquinhos graus só, 0, alguma coisa de diferença. Mas já faz diferença.
Beleza, então, galera? Tá? Então, mais uma vez, chamo a atenção de vocês para vocês realizarem as atividades, não deixarem acumular, tá? E na próxima semana, um bom feriado aí para vocês, até o dia 14 de setembro, para a gente se despedir da nossa aula, e depois talvez a gente se encontre durante o ano letivo do próximo semestre, se a gente for retornar às aulas presenciais, né? Eu faço questão de ir conhecê-los na turma de vocês. Tá? Grande Wagner, abraço, uma boa noite a todos. Wagner, Oi, Dani. deixa eu te perguntar, você não dá mais aula de assim, nenhuma disciplina para GO7, não? Não, né? Não, não. Ah, ok. Até gostaria de pegar mais disciplinas, mas já estou cheio demais, ainda tenho a coordenação da geologia, mas eu gostaria de pegar geologia, por exemplo, mas por enquanto só me deram só meteorologia. Então tá bom, então muito obrigada, uma boa noite. Para você também, Dani. Boa noite, turma. Fiquem bem. Boa noite a todos aí. Boa noite, Daniel. Daniel tá dando tchau para todo mundo e desejando boa noite.